Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele um convidado de surpresa, é o Fábio Barros, mais conhecido por Fabeta. Antes de mais quero-te agradecer por aceitar este desafio 1080 segundos e antes de mais também quero agradecer a si por estar a iniciar a ver este vídeo. Para quem não te conhece, Fábio, quem é o Fábio Barros? Alexandre, antes de mais, quero eu agradecer-te o facto de teres-me convidado. É um prazer estar aqui contigo, a ter esta conversa e também quero enaltecer o teu projeto. Quem é Fábio Barros? Fábio Barros é um jogador de futebol que cresceu em Gens, uma localidade no concelho de Gondomar, uma aldeia propriamente dita. Sou oriundo de famílias novas, tranquilas, humildes e trabalhadoras, e é um bocadinho isso que eu sou, trabalhador, ambicioso, sonhador, teimoso, também tenho que acrescentar os meus defeitos, porque isto não é só qualidades. Sou basicamente um sonhador. A nível profissional, o que é que tu fazes? Jogo futebol. Mas fazes disso tua profissão Só isso. a 100%? 100%. E quando é que nasce essa tua paixão pelo futebol? Para ser exato, não sei dizer. Possivelmente nos meus 15, 16 anos, eu já jogava no Gondomar desde pequenino, dos 6, 7 anos, e quando cheguei por volta dessa altura, pelas opiniões, pelos treinadores, por tudo aquilo que me rodeava, fez-me acreditar que eu podia fazer isto de vida. Então comecei-me a focar e idealizar que era isto que eu queria e trabalhar para isso. Vou-te fazer uma questão. Primeiro, se a tua posição atual tem a ver com a tua posição de formação. Porque isto muitas vezes, ao longo dos anos, já o pessoal começa na formação dentro de uma posição e depois chega aos séniores e tem tendência a alterar. Não. E se isso aconteceu contigo ou não? Não, sempre fui defesa central, desde a formação, e hoje continuo a ser. Qual é a tua grande referência no futebol? Como defesa central? Alessandro Nesta. Quais são as características que tu mais enalteces nesse jogador? Qualidade de passe, as transições ofensivas e, sobretudo, o seu posicionamento defensivo, que é importante. A nível de outra referência futebolística que não seja na tua posição, qual é o jogador que tu hoje em dia, se tivesses que mudar algo em ti, serias esse jogador? É Cristiano Ronaldo, sem dúvida. É uma máquina de trabalho, tudo aquilo que ele é deve-se a ele. O talento não é uma pessoa muito talentosa, é sobretudo uma máquina de trabalho. Tudo aquilo que ele é, foi tudo trabalhado por ele, pelas pessoas que o rodeavam, e isso sem dúvida é uma referência para qualquer pessoa. O talento nasce, o trabalho não nasce, temos de ser nós próprios a trabalhar. Na tua posição, tu tiveste algum momento da tua vida difícil que te fez repensar deixar o futebol? Já tive momentos maus, como é lógico. Agora pensar deixar o futebol, não. Nunca pensei deixar o futebol. Nesse momento mau eu só pensava reerguer-me e ir atrás outra vez do meu objetivo. Agora deixar o futebol, já houve tristezas enormes e pode aparecer aquela sombrazinha na cabeça a pensar nisso, mas passa. Qual foi o momento mais alto que tu tiveste na tua carreira futebolística? Tenho duas, que é difícil distinguir. O primeiro momento é a minha primeira transferência. Eu estava sempre ali no Gondomar e no meu segundo ano de sénior, depois de uma boa época a nível individual e coletiva também, surgiu-me várias propostas, nomeadamente para a Grécia, para acompanhar o Carlos Carvalhal. E aí sim, foi totalmente diferente de tudo aquilo que eu estava habituado. Um país diferente, um clube, uma pessoa sentia-se que era mesmo jogador, as pessoas que rodeavam ali o clube, no dia-a-dia, tudo. Esse foi um momento alto, assim como também foi no ano seguinte, ao serviço do Beira-Mar, termos sido campeões nacionais da segunda Liga e termos feito essa história de ter subido à Primeira Liga. Interessante porque surge aqui uma dupla questão. A primeira tem a ver com qual é a grande diferença que tu vês entre o futebol em Portugal e o grego,
E depois, se a tua integração no futebol grego teve uma grande vantagem de levar um treinador português. Quanto à primeira pergunta... Pelo que eu percebi, o Carlos Carvalhal acabou por treinar, certo? Exatamente. Quanto à primeira pergunta, a grande diferença, sem dúvida, é o ambiente. Eles lá são fanáticos de futebol. Podemos não ter o estádio cheio, que aqui também não o temos, tirando o clube grande, o Porto, Benfica e Sporting, dificilmente o temos. Pode um Braga, um Guimarães nos jogos grandes o ter. Lá também acontece, nem todos os jogos estão cheios, mas são fanáticos. As claques são incríveis, os ambientes são incríveis. Posso dar assim a título de exemplo um jogo, por exemplo, em casa do PAOK, que é em Salónica, contra um Olympiacos que vem de Atenas. Não é permitido os adeptos adversários. É só os adeptos da casa que podem assistir ao jogo, porque senão existe muita confusão. E, sem dúvida, essa é a grande diferença, que uma pessoa mal chega tem logo um impacto, é mesmo essa. É o amor ao futebol que eles têm lá. Quanto à segunda pergunta, sem dúvida que tendo um técnico português, a adaptação corre sempre melhor. Quer seja a nível de métodos de treino, é muito mais fácil, uma pessoa já está habituada um bocado cá em Portugal aos métodos usados. Chegar lá, ter um técnico português é uma vantagem, e depois a língua também, que para percebermos melhor as ideias do Mister e aquilo que ele pretende de nós, é muito mais fácil de entender do que se fosse propriamente um grego. Na altura tinhas mais portugueses na equipa? Tinha o Ricardo Esteves, lateral direito, que jogou no Benfica, Fábio Felício, que jogou aqui em Leiria Académica, e tinha também o Jorginho, tinha saído do Vitória de Setúbal, também com o Carlos Carvalhal, quando ganharam a Taça da Liga, a primeira edição da Taça da Liga. Como é que foi para ti treinar com o Carlos Carvalhal? Foi muito bom. Para quem está dentro do meio do futebol, sabe que o Carlos Carvalhal é uma referência de treinador, pelos métodos de treino que usa, pela formação que tem, pelas palestras que muitas vezes dá. É uma referência, sem dúvida, e para mim isso foi maravilhoso. Estava numa fase de crescimento, de aprendizagem. Os técnicos anteriores já não tinham feito comigo, mas ali senti que tinha aprendido algo diferente, algo que não estava tão habituado, os chamados métodos mais recentes. E eu apanhei pela primeira vez com o Carlos Carvalhal, e isso foi fantástico para mim. Qual foi o treinador mais exigente que tu tiveste até o dia 2 e o que é que ele te ensinou? Mais exigente? Todos eles são muito exigentes. Nesse aspecto, são todos exigentes. Vou talvez pegar no Henrique Nunes ou o Nicolau Vaqueiro, porque são dois técnicos que eu encontrei quando eu estava mesmo naquela transição de júnior para sénior. E então a exigência foi igual aos outros, mas vou interpretar como diferente, porque era naquele momento de transição e eles exigiram muito de mim, porque sabiam que se eu fosse aquilo que eles pretendiam, eu poderia conseguir alguma coisa. E talvez peguem esses dois exemplos, do Henrique Nunes e Nicolau Vaqueiro, como os técnicos que foram mais exigentes comigo. Qual foi o jogador que passou pela tua vida que mais te ensinou? Torna-se difícil porque não é o que tu ensinaste, é que mais te ensinou. Pois, felizmente tive muitos, não só da minha posição, como fora da minha posição também tive pessoas que me ensinaram muito, mas para me ensinar terei que usar o Vítor Frois, que foi o meu colega de defesa no Gondomar, precisamente na altura que eu subi a sénior. Foi aquela pessoa que no primeiro ano eu não jogava, mas treinava muitas vezes com ele e aprendia, e o segundo ano comecei a jogar e era ele que jogava ao meu lado, que me dava toda a confiança, toda a aprendizagem que ele tinha tido e toda a formação para eu poder evoluir. Vítor Frois, sem dúvida. Qual foi a grande diferença que tu notaste do futebol formação para o futebol sénior? Sim, formação, como o próprio nome diz, está-nos a formar, está-nos a fazer aprender. Quando nós chegamos a séniores, nós já não temos muito tempo para aprender. Tudo aquilo que nós fomos formados, nós temos que pôr em prática. Tudo aquilo que o treinador nos pede, nós não temos tempo para nos formar naquilo que o treinador pede.
porque um treinador pode estar 6 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, nós podemos estar com ele, mas nós não temos esse tempo para aprender, nós temos que absorver rapidamente as ideias do técnico para rapidamente também nós podermos jogar. Por isso, formação sem dúvida na formação e na parte sénior, pôr em prática aquela formação que nós tivemos com as ideias novas dos técnicos. Como é que tu vês hoje em dia, Fábio, o futebol em Portugal? Hoje em dia o futebol não está nada famoso em Portugal. Os clubes estão com bastantes dificuldades e às vezes preferem prometer realidades que não conseguem cumprir e o jogador depois sofre bastante com isso. Creio que enquanto nós não mudarmos e não houver propriamente leis que comecem a combater seriamente este problema, o futebol português está em queda. Ultimamente até tem havido algumas melhorias, mas tem que haver mais. Tem que haver mais porque já se começa a ver muitos jogadores a abandonarem a carreira por optarem por um mundo diferente, entrarem no mercado de trabalho, porque para sustentar uma família e viver só disto no dia-a-dia já não é tão bom como antigamente e já não é tão flexível. Se pudesses andar 10 anos à frente, o que é que te vês a fazer? Pronto, eu não posso esconder, eu quero ser treinador de futebol e é isso que eu elijo para mim. Estás a tirar algum curso atualmente que te permita fazer isso? Penso começar no próximo mês o primeiro nível. Vou-te fazer uma questão que tem a ver, não pode passar pela parte futebolística, como é claro, como pode não passar. E ela tem a ver, qual foi o momento mais difícil da tua vida que te fez crescer? E o objetivo desta questão é tão simples quanto este. É um momento que tu já não estás agarrado a ele, é um momento que já passou, é um momento que tu tiveste que se calhar dar um passo atrás para a seguir dar 2 ou 3 à frente. Que me fez crescer, vou antes pegar na parte de crescimento, talvez quando fui para a Grécia. Eu estava habituado sempre a, não é ser um menino da mamá porque eu sempre tive liberdade, mas tive sempre ali dentro do seio familiar que é bastante forte. Estava sempre habituado a estar com a minha família, estar fora, quando estava com a minha família estava com os meus amigos e de repente tive que abdicar tudo, tanto é que eu estava na universidade, estava no 2º ano de contabilidade no SCAP e também abandonei para ir para a Grécia, ou seja, estava a abandonar de tudo aquilo que eu tinha naquele momento para ir atrás de um sonho, sozinho. Felizmente tive lá portugueses, tornámos-nos grandes amigos e me ajudaram imenso, mas fui sozinho, não tinha aqueles amigos de infância, não tinha aqueles amigos de faculdade, não tinha os meus pais e os meus familiares ao fim de semana comigo, ou durante a semana para almoçarmos, para jantarmos. Quando estava doente, por exemplo, aquelas constipações que uma pessoa nem sai da cama, não tínhamos a mãe a trazer aquele chá para nos ajudar, aquela medicação. Isso tudo foi difícil. Foi superado, porque tinha realmente as pessoas portuguesas e famílias portuguesas que me ajudaram imenso. Mas aí deu para crescer porque deu para ver a vida de outra maneira, de uma forma mais autónoma, de uma forma expandir horizontes. Penso que tenha sido, porque a minha vida resume-se muito à família e ao futebol. Isso, o momento mais marcante que me fez crescer, sem dúvida, foi esse. Qual foi a tomada de consciência que tu tiveste nesse momento? Naquele momento, quando recebi a proposta? É isso? Não, quando te aconteceu tu teres que ir e essas dificuldades todas que tu passaste? Qual foi a consciência que tu tomaste? A consciência foi a melhor. Eu não olhei para trás. Não olhei nem fiz ponderar o que é que eu ia perder e o que é que ia ganhar. Não. Era aquilo que eu queria. Aquilo estava a ser um sonho para mim, ter uma oportunidade dessas e era aquilo que eu queria. Não pensei muito. Custou, claro, custou. Isso é notório que custe. Agora, sem problema nenhum, sem aquele ressentimento, e se as coisas correrem mal
Mas o se para mim não fez parte da minha hipótese. Foi logo, é isto que eu quero, é isto que eu vou para a frente e tem que ser. O que é que havia mais saudade de Portugal? Os amigos, sobretudo os amigos. Os amigos e a família, como é lógico, mas a família lá está. Existe agora hoje em dia e naquela altura havia o Skype, nem existe. Nós íamos facilmente falando todos os dias e tudo. Os amigos já era diferente, porque eles tinham as suas vidas, não estavam ali inteiramente para mim como os meus pais estavam. Eu pegava à noite, ligava o Skype, rapidamente falava com a minha mãe e com o meu pai. Os meus amigos não, porque eles também tinham que estudar, eles também tinham que sair, se divertir e tudo. Talvez os amigos, porque a alimentação lá é mediterrânea, não se vê grandes diferenças. A vida que eu levava lá era a vida que eu levo cá, sempre com muitas restrições, sempre focado naquilo que quero. Por isso, sem dúvida, os amigos, às vezes, estar naquele tempo livre e estar com eles, a rirmos um bom bocado, a convivermos, um jantar, estarmos ali a conviver e tudo. Acho que esse, sem dúvida, foi aquilo que mais saudades me deu. Na altura, que idade é que tinhas? Tinha 21. Ou seja, já passaram 7 anos. Já. Se tivesses que arranjar uma palavra para a tua mãe, qual seria? Maravilhosa. O que é que ela significa para ti? Tudo. Ela significa tudo para mim. E se tivesses que arranjar uma palavra para o teu pai? Exemplo. Quais foram os maiores valores que eles te passaram e que tu um dia quererás passar às tuas futuras gerações? Não sei se tens filhos ou não. Não tenho. Humildade, a boa educação, ser simpático, sem dúvida foram os mais valores. E o meu pai, sobretudo, ele, a parte trabalhadora. Vejo o meu pai uma força viva do trabalho e olho para ele como um exemplo, não só nesse aspecto como nos outros, mas quando olho para ele vejo aquela pessoa trabalhadora e que tudo o que nós hoje em dia temos foi tudo graças a ele, porque ele teve que trabalhar bastante para nós termos alguma coisa. E então olho para ele como um trabalhador nato. Se tivesses que ir buscar uma característica à tua mãe que tu não tens e uma característica ao teu pai que tu não tens para adaptar-te a ti, quais seriam? Para adaptar-me a mim? Ou seja, é algo que tu vês na tua mãe que tu não tens e que gostarias de ter, e algo que tu vês no teu pai que não tens e que gostarias de ter. Torna-se difícil a questão porque nós tomamos a consciência do outro. Sim. E de nós. Pronto, como é que com os meus pais é fácil. Difícil é pegar naquilo e adaptar a mim, porque felizmente eu vejo muito em mim aquilo que os meus pais são. A minha mãe, por exemplo, ela tem, para mim, ela abre-se facilmente com as pessoas. Às vezes fala em certas situações que não se devia de falar. Pelo menos passar para a parte de fora. Não é que exista maldade, porque não existe maldade nenhuma, mas às vezes as pessoas podem pensar de maneira diferente daquilo que ela está a tentar transmitir. E eu olho para ela, que se calhar eu deveria ser um pouco assim, mas não tanto como ela. Acho que estou-me a fazer entender bem. Sim. Não tanto como ela, porque às vezes eu tenho aquele cuidado, às vezes eu não conheço as pessoas, tenho que ir com cuidado, temos que interpretar direitinho como é que a pessoa é, embora seja uma pessoa dada às pessoas. Facilmente faço amizades, facilmente comunico, mas comunicar dentro dos limites. Da minha mãe isso, do meu pai ser tão trabalhador quanto ele, porque ele é capaz de estar nas suas horas de descanso e não consegue descansar. Ele tem aquele chamado bicho carpinteiro. Ele rapidamente pega e não está bem quieto. Tem que estar a trabalhar, tem que estar a fazer alguma coisa em casa. Ele é camionista, passa muito tempo fora de casa, embora não seja internacional, passa muito tempo fora de casa e às vezes tem aquele momento em que pode descansar mais, estar ali sossegado, estar pela cama, pelo sofá, estar ali, porque não existe aquela preocupação de fazer nada em casa. Mas ele arranja sempre qualquer coisa para fazer. Ele não está bem parado, aquele trabalhador. Eu se calhar não sou tanto assim.
eu sou trabalhador naquilo que quero, naquilo que idealizo e que quero para mim, mas também se não estiver a fazer aquilo que eu quero e achar que não é importante, não vou fazer. E se calhar poderia ter mais isso do meu pai. E, pronto, se calhar são essas duas, a minha mãe e o meu pai, essas situações. Eu vou-te pedir para tu saltares na tua memória ao momento mais bonito que tu tiveste com a tua mãe e ao momento mais bonito que tu tiveste com o teu pai. Mais bonito com o meu pai. O meu pai foi quando fomos campeões no Beira-Mar. Os últimos minutos foram jogados com o público já praticamente dentro do relevado. Eles estavam a 2 metros da linha de jogo. E o meu pai estava lá. O meu pai estava lá, os meus amigos também, nem todos. A minha mãe, pronto, estava na bancada. E foi aquele momento do apito final. Eu, quando olho à procura, toda a gente invadiu o campo naquele momento. E eu vou olhar à procura de alguém da família. E a primeira pessoa que vem, tirando o meu amigo, foi mais rápido que o meu pai. Mas foi logo o abraço com o meu pai, o despir da camisola e dá-la a ele. E as pessoas que não me conhecíamos a tentar tirar-nos a camisola. E aquela coisa do meu pai agarrar a camisola como esta é minha. Sem dúvida foi o melhor momento com o meu pai. Que a minha mãe eu passo muito mais tempo com a minha mãe do que com o meu pai. Daí deve haver muitos momentos. Um que te salte e que te brilhe mais na mente e que te ficou marcado, não só pelo sentimento, mas como pela ação. É difícil. Vou pegar no momento da despedida. Porque foi muito difícil para ela. E ela soube-se conter em tudo e soube-me desejar a maior força e não me transmitiu a infelicidade dela. Transmitiu a felicidade. E isso, para mim, muitos momentos que nós tivemos, que poderia enumerar bastantes. Mas pego nesse exemplo, porque naquele momento de infelicidade para ela, porque sabia que estava não a perder um filho, mas a fazer com que o filho fosse para longe e que passado só 5 meses é que iria estar comigo, ela não se deixou abater por isso e transmitiu-me aquela confiança e aquela felicidade que eu precisava naquele momento para não olhar para trás e me arrepender do que quer que seja. Foi esse momento. Algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? Não, muito honestamente não. Nunca me passou, ou melhor, passou-me recentemente devido a um problema, mas até lá nunca me tinha passado nada pela cabeça no sentido da vida. E recentemente, foi precisamente quando eu fui para a Grécia, comprámos um labrador e aquilo tornou-se um membro autêntico da família. E em maio deste ano foi diagnosticado um tumor na próstata, um tumor maligno, da qual não existe tratamento, não existe nada que a gente possa fazer. E na clínica onde nós estávamos deram-nos 15 dias no máximo de vida do animal. E ele, para mim, é como um irmão, para os meus pais é como um filho. Dorme com a minha mãe, dorme com o meu pai, quando o meu pai está sempre dentro de casa, onde a minha mãe está, ele está. Eles vão passar férias, ele também vai para todo lado com ele. Ele é um menino mimado, praticamente da minha mãe. E até essa altura, se calhar, a vida não me olhava com sentido de vida. E a verdade é que estamos em dezembro, como estamos a começar agora o mês de dezembro, ele continua connosco. Lutamos muito por ele. Temos lutado todos os dias. Felizmente ele está estável. Só é possível também devido ao hospital veterinário, que tem sido impecável e tem conseguido com que a estabilização dele continue, embora ele tenha muitas restrições, sobretudo na urinar, uso Algália. E o meu sentido de vida, comecei a olhar diferente para a vida aí, porque eu e a minha mãe pensámos, e quando ele for velhinho, como é que ele vai para o quarto, como é que ele vai subir as escadas?
Pensámos muito no futuro, muito além. Não faltava tantos anos, supostamente. E de repente os problemas acontecem. E então hoje em dia olho para a vida que o que tiver que ser, será. E não vale a pena estarmos a idealizar daqui a muitos anos. Podemos idealizar o futuro daqui a 1, 2, 3, 4 meses, daqui a pouco tempo, num curto espaço de tempo, sim, mas sem fazer grandes projetos de vida, porque o que hoje está bem, amanhã está mal, e não vale a pena estarmos aqui com muita coisa, porque se tiver que acontecer, vai acontecer. E tem que ser assim. Se tivesses acesso a todos os recursos do mundo e pudesses fazer algo a teu favor que nunca fizeste, o que é que seria? Se é um sonho, e lá está. É como eu disse logo no início, sou um sonhador. O meu maior sonho, e era isso, se eu tivesse os maiores recursos, era isso que eu faria, era ajudar, neste caso, os animais e as crianças. Porque olho para os animais e olho para as crianças, são seres que não são, eles próprios não se conseguem defender, precisam de alguém para os defender. Se nós formos a ver um mendigo, por exemplo, já com os seus 30, 40 anos, existe a pena, existe a vontade de ajudá-los, sem dúvida, mas já são pessoas um bocadinho mais conscientes do que podem conseguir, do que não podem, sabem procurar ajuda. Uma criança e um animal não conseguem, e um dos meus maiores sonhos, porque para crianças existem muitas, e eu seria mais um, sem dúvida, mas no mundo animal, principalmente nos cães, mas isto abrangeria tudo, não existe tantas quanto isso. E se eu tivesse os maiores recursos, o que eu faria era um canil com as condições todas necessárias para recolher todos os cães abandonados, porque das coisas que mais custa é ir na rua e ver um cão abandonado. Isso era o meu maior sonho, e se tivesse os recursos possíveis, era ajudar as crianças e os animais. As crianças em primeiro, porque para além de eu gostar muito dos animais, as crianças têm um futuro enorme, duram muitos anos, podem fazer muito por nós, os animais sem dúvida que também, mas sabemos que a vida deles é pequena, é curta. E uma criança, eu faria primeiro para a criança, mas atendendo que existe mais pessoas nesse aspecto, e sem dúvida seria muito mais fácil para conseguirmos isso, também faria no mundo animal. Para finalizar estes 1080 segundos, vou-te fazer uma questão que nunca fiz a ninguém. Aliás, é a primeira vez, tu és o número 150 que está a passar por aqui. Número redondo. O que é que alimenta o teu sonho? Disseste que eras uma pessoa ao longo destes 1080 segundos muito sonhadora e falaste muito de ti, do passado, do presente e do futuro. E a pergunta, eu sei que ela não é fácil, mas é: o que é que alimenta o teu sonho? Uma pergunta difícil, também por isso ser a primeira. O que é que alimenta o meu sonho? Talvez a pessoa que sou. Poderia pensar em outras coisas e que não são preciso sonhar, bastava só pensar, ou melhor, sonhar e as coisas dava para realizar com facilidade. E estes sonhos que eu venho falando são sonhos que é preciso muito para os concretizar. E essa vontade, essa maneira de eu ser, alimenta muito esses meus sonhos. A maneira como as coisas acontecem na vida e as coisas nos vão marcando também fazem com que a gente sonhe e sonhe cada vez mais com aquilo que nós queremos. Penso que seja por aí, embora a pergunta seja muito difícil e eu estou-me a ver um bocado complicado para responder-te. O que é que farias de diferente que já foi feito até hoje? Nada. Tudo o que fiz de maneira pensada, era aquilo que eu queria.
e arrepender-me, quero-me arrepender só por aquilo que não fiz ou que deixei de fazer. Por aquilo que fiz, as coisas que correram mal, paciência. É o risco quando nós tomamos decisões, pode correr bem, pode correr mal. Não mudaria nada, porque nesses momentos também me fez crescer bastante. Por isso eu não mudaria nada. Para ti que estás a ver o vídeo 1080 segundos com o Fábio, o Fabeta, eu vou-te deixar um pequeno bónus, porque tem a ver com, vamos imaginar que desse lado passa-te pela cabeça um dia ser jogador profissional. Eu vou perguntar ao Fábio quais seriam as dicas que tu darias a essas pessoas e quais são muitas vezes aqueles cuidados que tu tens que a maior parte das pessoas que está a ver os vídeos não tem essa noção. Se querem ser jogadores profissionais, têm que levar uma vida profissional. Quando eu digo uma vida profissional é abdicar e muito daqueles momentos com os amigos em que vão para a noite, nós não o podemos. Embora exista tempo para tudo, a gente pode, só que temos que ter cuidado, ponderar bem quando, depois dos jogos nunca existe problema nenhum. E muita gente às vezes pensa que tem a liberdade para tudo. Se jogador de futebol envolve noite, não envolve. Os grandes jogadores de futebol têm os seus tempos para isso, sem dúvida, toda a gente tem os seus momentos, mas levar uma vida profissional, nesse aspecto, querer bastante, porque hoje em dia não basta ter o talento, é preciso querer também, porque muitas vezes vemos jogadores talentosos, mas não têm o querer, não têm a vontade e depois não treinam em condições e os treinadores chateiam-se, não levam uma vida da melhor maneira, adequada para ser um profissional de futebol. Esses aspectos são muito importantes e também a alimentação, que vai ditar muito o nosso rendimento desportivo e a nível de lesões também. Quais são os grandes cuidados que tu tens a nível da alimentação? Eu como um bocadinho de tudo. E se antes de um jogo tiver um aniversário e a gente tiver que comer algo que não seja tão adequado, eu como. Não em grande quantidade, mas o que eu tenho por hábito é ter cuidado, não é só num dia, é ao longo de uma semana. Não me adianta a mim chegar o jogo é ao domingo, ao sábado, e comer dentro das normas para um jogo, se durante a semana andamos a comer comida que não nos traz os maiores benefícios. Por isso, os meus cuidados é ao longo da semana. Disciplinas-te muito nessa área? Disciplina. És daquelas pessoas que olha para uma fatia de bolo e diz não posso. Não, eu olho para uma fatia de bolo e como. Agora não posso comer a todos os dias. Isto pelo menos foi aquilo que sempre me ensinaram. Nós podemos comer, não podemos comer em grandes quantidades, não podemos comer todos os dias. Agora não vai ser por causa de uma fatia, numa semana, por exemplo, que as coisas vão... Eu chamei a atenção de uma fatia de bolo, mas há outras coisas. Sim, quando digo fast foods e por aí fora. Não sou muito amante de fast food. Uma vez por outra, lá está, como. Sabe bem também. Mas, por acaso, não sou muito amante de fast food. Mas quem diz fast food, eu, por exemplo, de bolos, adoro bolos. Tocaste logo nesse ponto. Eu adoro bolos. Por mim, se eu pudesse, eu comia bolos todos os dias, ou quase todos os dias, mas não me vai trazer nem benefícios para o meu rendimento desportivo, nem benefícios para mim próprio. Também gosto de me cuidar de mim, também gosto de ter os meus cuidados, mas se tiver que o comer de uma forma moderada e dentro do limite, ou melhor, dentro do permitido, faço, sem problemas. Cuidas-te fisicamente fora do desporto? Sim. Ou seja, fora da tua atividade profissional? Sim. Não fui muito habituado, por exemplo, a ginásios, não fui. Mas a partir de certa altura, já com os meus 20, 21, 22, comecei-me a cuidar diferente. A ter planos, a cuidar-me do ginásio, não para crescer a nível de massa muscular e andar aí, perder depois qualidades que uma pessoa tem dentro do campo. Tive o cuidado, mas cuido-me, vou ao ginásio frequentemente, 3, 4 vezes conforme a semana de treinos e o jogo também, mas cuido-me, sim. Em algum momento da tua vida tu treinaste para o estrelato não te subir à cabeça? Não,
Nunca tivemos propriamente alguém em algum clube que nos ajudasse nisso. Eu estou a tentar me lembrar porque posso estar a ser injusto, mas não que me esteja a recordar, não. Nunca fomos treinados em que se atingíssemos o estrelato, a fama não subisse. Isso partiu sempre das boas maneiras familiares, da boa educação em casa. Pelo menos, penso eu, aquilo que eu era no Gondomar, um clube modesto, com bastante humildade, e aquilo que fui nos melhores clubes onde estive, acho que mantive sempre a minha maneira de ser, quer seja com os meus colegas de treino e pessoas que rodeiam o clube, quer seja com os meus amigos no dia-a-dia. Pronto, estas questões foram colocadas ao Fábio com um objetivo, já que eram bónus e já que eram dicas, muitas vezes para nós percebermos quem anda em cada ramo ou na sua profissão, muitos dos cuidados que são obtidos. E daí eu ter prolongado um bocadinho este bónus em algumas questões ao Fábio, porque acho que é interessante, vocês que veem os vídeos e vos passa pela cabeça seguir este ramo, neste caso o futebol profissional, muitos dos cuidados que eles têm, porque isto não é só para a frente e exige certos cuidados. Como o objetivo deste projeto é sempre comunicar, inspirar e criar uma mudança, é disto que nós queremos tirar o máximo de sumo possível dos nossos convidados. Foram 1080 segundos com o Fábio. Se quiserem colocar alguma questão ao Fábio, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Fábio e será ele o próprio a responder às vossas questões. Vou deixar aqui uma dica porque acho que é muito importante. Se hoje está a começar a assistir a este projeto 1080 segundos e se não quer perder os próximos vídeos, é muito simples. Basta subscrever a nossa newsletter e quando sai um vídeo, automaticamente recebe na sua caixa de correio esses 1080 segundos com os nossos convidados, sejam eles surpresa ou anunciados. Se quiser também deixar o seu feedback através de comentário ou partilha, ou até um gosto no próprio vídeo, para nós é interessante porque nos dá um feedback positivo e dá-nos também a vontade de cada vez mais fazer com que outras pessoas passem por estas cadeiras. A ti, Fábio, só tenho a agradecer por estes 1080 segundos. Obrigado. A vocês, gostaria de vos ver no próximo 1080 segundos com um novo convidado. Obrigado.